Queridos, hoje pela manhã eu estava lendo esse texto quando Jesus inicia a sua vida ministerial realizando o seu primeiro milagre. Ele realizou esse milagre numa cerimônia de casamento, chamadas bodas de Caná da Galileia. Ele realizou ali o seu primeiro milagre, iniciou ali a sua vida ministerial. Ele tinha sido convidado para aquela celebração. Durante o correr da celebração, que normalmente durava 7 dias, porque esse era o costume lá naquele contexto, a celebração do casamento era extensiva, né? E durante o processo da celebração faltou o vinho. E a Maria, mãe de Jesus, aproximou-se dele e disse assim: meu filho, eles não têm o vinho. Aí ele falou assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E então, depois disso, ele disse aos que estavam servindo: vocês podem encher estas talhas que estão aí? Eram talhas que os judeus usavam para, cheias d'água, usarem para purificação. Então, eles encheram as talhas completamente, e depois ele disse: agora vocês peguem dessas talhas e levem ao mestre-sala. E para surpresa do mestre-sala, aquela água que eles haviam tirado dali, de fato tinham sido transformadas em vinho, e levaram para o mestre-sala, e ele se surpreendeu com a qualidade do vinho. Então a celebração continuou, e tudo aconteceu de acordo com a expectativa dos noivos, né? O noivo foi até elogiado por ter tomado essa decisão de servir um vinho tão especial naquela ocasião. Mas o que chamou a minha atenção hoje de manhã, um comentário sobre esse texto, mas hoje à noite eu disse assim, de manhã eu disse: olha, logo à noite eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre esse texto, porque esse texto é muito rico. Então hoje eu queria falar sobre essa expressão de Jesus: ainda não é chegada a minha hora. Viu que Jesus disse? Ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque Jesus age na hora certa. Ele não se adianta e também não se atrasa, porque Ele é o Senhor do tempo, porque Ele é o Deus eterno. Se Ele é eterno, para Ele não tem ontem nem tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, porque a eternidade é exatamente a ausência de tempo. Então o que Ele está dizendo? Ainda não chegou a minha hora, dentro da realidade que vocês vivem, porque a sua vida, ela tem uma quantidade de tempo, desde o seu nascimento até a sua morte, nesse tempo que está dentro da eternidade. Então é muito importante que Jesus disse naquele contexto: ainda não chegou a minha hora, em função daquilo que Ele devia fazer para abençoar aquela celebração de casamento. Ainda não chegou a minha hora. Pode ser também que tenha alguma situação na vida pela qual você venha lutando, pela qual você venha orando, pela qual você venha batalhando, pela qual você venha trabalhando, pela qual, e você fica pensando: como é que essa coisa não acontece? Eu me dedico tanto, eu luto tanto, eu oro tanto. E Jesus olha para você e diz: ainda não chegou a minha hora. Aí pode acontecer duas coisas. Quando você espera que algo especial aconteça, e esse algo especial parece ser adiado, e você olha para Jesus e Ele diz para você: espera, ainda não chegou a minha hora. Mas Senhor, já está realizada a minha hora, eu já estou dentro da minha hora, já está passando a minha hora. Mas a minha hora é diferente da sua. A minha hora ainda não chegou. E se você quiser forçar o Senhor a fazer as coisas antes da hora dele, pode acontecer que você fique ansioso e acabe fazendo do seu jeito. E fazendo do seu jeito pode não dar certo, porque o Senhor, que conhece todas as coisas, diz: ainda não chegou a hora. Então, o que esse texto está dizendo? Saiba esperar o tempo de Deus. Saiba aguardar a manifestação de Deus sobre aquilo que você está aguardando, ou pelo que você está orando, ou pelo que você está intercedendo. Entenda que Deus é sábio, Senhor do tempo. E quando Ele diz: ainda não chegou a minha hora, não é para você se desesperar.
não é para você se angustiar, não é para você ficar ansioso, é para você desenvolver a fé naquele que pode todas as coisas, no tempo e no espaço. É você entender que o Senhor cuida da vida de cada um de nós. E ao cuidar de nós, tem coisas que Ele vai fazer agora. Tem coisas que Ele não vai fazer agora, mas Ele vai fazer. Era o caso lá do vinho, né? Ele não disse que não ia atender o pedido lá da Maria. Ele não disse que não ia fazer. Ele só disse, ainda não é chegada a minha hora. Isso pressupõe que Ele faria. Ele faria na hora, no momento em que fosse o momento certo. Então, não é que Deus disse que não vai fazer, mas Ele vai fazer na hora certa. Um dia o salmista escreveu um salmo dizendo assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago de destruição, de um poço de lama, de um tremedal de lama. Firmou os meus pés sobre a rocha, enxugou as minhas lágrimas, colocou uma canção nos meus lábios. As pessoas verão isso e louvarão o nome do Senhor, por ver a vitória que Ele me concedeu. Quanto tempo o salmista passou no fundo do poço? O salmo não diz, pode ter sido um dia, pode ter sido uma época, pode ter sido algum tempo especial. Não há uma menção específica de quanto tempo ele ficou lá, mas o tempo que ele ficou lá, ele ficou esperando a ação de Deus, porque ele diz esperei, e ele acrescenta, com paciência. Eu esperei com paciência pelo Senhor. Então ele estava numa situação, ele não podia fazer nada, ele não tinha humanamente falando o que ele pudesse fazer, a não ser que ele estava orando e esperando o tempo de Deus, a hora de Deus, o agir de Deus. Então pressupõe que ele tinha que ter uma fé, porque sem fé você não espera, porque a fé, a essência da fé é a esperança. A fé é a esperança, esperamos da parte de Deus uma resposta, e enquanto essa resposta não vem, alimentamos o nosso coração e a nossa mente com a fé. A fé, pois, é a nossa arma para aguardar o tempo de Deus. Então tem duas palavras nesse início aqui que vale a pena a gente considerar. Uma é frustração e a outra é ansiedade. Porque quando Deus está trabalhando e nós não sabemos qual vai ser o resultado do trabalho dele, em que hora vai acontecer e como vai acontecer, nós ficamos à mercê da sua vontade. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar segundo a vontade porque é o querer de Deus, é o querer de Deus que realiza o efetuar, o agir, o sentir. É Deus que está no controle, não sou eu. Eu estou ali na expectativa como crente do agir de Deus. Mas eu não controlo o tempo de Deus, nem o momento de Deus. Se lembra quando as irmãs de Lázaro mandaram chamar o Jesus, porque o Lázaro estava muito mal e passando uma dificuldade, prestes a morrer? Jesus disse, eu vou lá. Só que no meio do caminho ele deu uma parada. Quando ele chegou, o Lázaro tinha morrido. Aí as irmãs dele disseram assim, se tu tivesses vindo na hora que nós te chamamos, o Senhor teria chegado e teria curado o nosso irmão. E aí então Jesus para e fala com ela, olha, isso tudo aconteceu para que se manifeste a glória de Deus nessa situação. Aí ele vai lá e diz o Lázaro, Lázaro, sai para fora. E aí começa uma nova história na vida do Lázaro. As pessoas que estavam ali ficaram impressionadas e até criticaram Jesus, porque ele demorou a chegar. Mas elas estavam pensando no tempo delas, na necessidade imediata delas. Elas não estavam pensando na maneira como Deus ia agir e na maneira como Deus ia glorificar o nome do Pai naquela situação. Então nós temos que aprender que tudo que nós estamos aguardando não é apenas porque nós temos interesse,
É porque Deus tem um tempo para realizar o propósito dele dentro das nossas vidas, a fim de que a obra dele em nós glorifique o Pai. Foi assim que Jesus diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a realizar. É por isso que nós somos instados a usar o nome de Jesus nas nossas orações e somos instados a pesquisar nas nossas orações qual é a vontade de Deus, para adequar a nossa oração ao propósito de Deus e, usando o nome do Senhor, com a autoridade que esse nome tem, a resposta virá. Ela virá porque é promessa de Deus. Se você busca a presença de Deus em nome de Jesus e ora segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que ele concorda com essa oração, mas ele não concorda às vezes com o tempo. Tinha um amigo meu lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, chamava Mauro Israel Moreira, era pastor da Igreja Batista lá de São Gonçalo, da primeira Igreja Batista. Um dia esse pastor, jovem pastor, formou-se comigo, estava no auge do seu ministério, há mais de 30 anos atrás, ele estava vibrando com o ministério, uma igreja imensa, uma igreja espetacular. Quem conhece lá a primeira Igreja Batista de São Gonçalo sabe da potência que é aquela igreja. Um dia ele vai fazer um exame de rotina e descobre que ele está com câncer no cérebro. Aí aquele câncer ali e tal, e ele então começa a orar. E ora, e a igreja ora, e faz vigília de oração, e ora, e pede, intercede, faz uma série de investidas no sentido de ajudar o Mauro a superar aquela doença. Os médicos trabalham, todos trabalham, e ele vai piorando, vai piorando, vai piorando. Um dia ele chegou num culto da igreja e ele falou o seguinte: meus irmãos, se Deus me curar, vocês vão ver a glória dele aqui na terra, na minha vida. Se ele não me curar aqui, quando eu entrar no céu, lá não entra doença nenhuma, eu vou ser curado de qualquer maneira. Quando eu estiver lá, eu vou estar curado. Então eu verei a glória dele lá. Isso é fé. Se ele não me curar aqui, ele me curará lá, porque a promessa dele vai se cumprir. Só que nós queremos no nosso tempo. E às vezes, como Deus é Deus da eternidade, ele pode agir na nossa vida no tempo dele. Então não se preocupe, só tenha certeza de que sua vida está nas mãos de Deus. Qualquer que seja a situação que você tenha que viver, confie que o Senhor, no tempo certo, da maneira certa, pelas razões certas, vai operar na sua vida e vai realizar o propósito dele para o seu coração. E se você é um crente sincero e verdadeiro, tudo que você quer é que Deus seja engrandecido, louvado e glorificado na sua vida. E isso vai acontecer. Só que você tem que ter a paciência de esperar pela fé o tempo de Deus. Faz sentido isso para vocês? Então a palavra ansiedade é quando nós, até anotei aqui, interessante, frustração é quando nós ainda não temos a solução. Então ficamos frustrados por uma coisa que achamos que já devíamos ter, mas ainda não temos. Então vem a frustração. Ficamos frustrados quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. E a frustração prolongada é a mãe da depressão. A gente fica deprimido porque queria, acha que tem direito, que deveria ter, que deveria ser, e não é. Então a gente, frustrado, tem essa sensação depressiva de que nos falta alguma coisa, ou de alguma coisa que nós deveríamos ter e não temos, ou que Deus deveria fazer e não faz, mesmo que a gente não diga isso, mas lá no nosso inconsciente está a sensação de que algo de errado está acontecendo, e nós estamos sendo a vítima disso aí, por isso que estamos frustrados. Mas a outra palavra é ansiedade. A ansiedade é o contrário. É as coisas, porque a ansiedade é por ainda não ter chegado a hora. Então nós queremos que a coisa aconteça, mas ainda não chegou a hora. Então nós estamos ansiosos porque isso já deveria ter acontecido, mas não aconteceu. E a gente quer acelerar o tempo. A ansiedade é isso, é a angústia que você sente por alguma coisa que você precisa, quer e deseja, necessita, mas ainda não conseguiu possuir. Então, a ansiedade.
E a ansiedade tem outra característica, ela é a mesma raiz do medo. O medo é quando você tem um objeto que te ameaça, e você sente a ameaça, e você então identifica a fonte e tem o medo. Por exemplo, você vai andando numa rua, se um cachorro bravo, um pitbull, solta da corrente e vem correndo na sua direção, abre uma boca tremenda e vai pular em você e vai morder em você. Você vai correr, você vai se desesperar e você tem um medo tremendo e você sabe de que você está tendo medo. É um cachorro que vai te atacar. A ansiedade é esse mesmo sentimento, só que sem o cachorro. Você fica com a sensação de que algo vai acontecer e você quer viver aceleradamente para viver logo, para ter certeza que não vai acontecer. Mas a ansiedade faz a gente acelerar a vida, porque a gente tem receio do que vai acontecer na curva do caminho. Então é como se a gente quisesse antecipar a vida. A ansiedade é esse sentimento de que as coisas precisam acontecer para eu ter certeza que tudo vai ficar bem, que tudo vai estar bem. E aí eu fico ansioso, aí eu fico fazendo as coisas com esse sentimento de ansiedade, só porque eu não aprendi que o tempo da minha vida está nas mãos do Senhor, e tudo tem seu tempo. A palavra de Deus diz isso: há tempo de sorrir e há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Por que tem tempo para tudo? Porque Deus, a seu tempo, faz tudo perfeito. Então você pode estar vivendo um cenário, e dentro do cenário você pode estar ansioso, ou pode estar frustrado, ou pode estar amedrontado, ou pode estar vivendo alguma coisa que te maltrata emocionalmente, espiritualmente, né? Mas você pode nesta noite pensar assim: ainda não chegou a minha hora, e a minha vida está nas mãos do Senhor, então Ele vai estar cuidando de mim, Ele vai estar abençoando a minha vida, enquanto não chega a hora. E o que eu faço entre o fato que eu preciso, quero e desejo, e Deus diz para mim: ainda não é chegada a hora, ainda não chegou o momento. Mas Senhor, eu estou estudando tanto, fiz aquele concurso, mas não chegou a hora. Talvez aquele não seja o caminho, talvez Deus tenha uma outra porta diferente. O fato é que nós vamos alinhando a nossa vida com Deus. Talvez a gente vá alinhando a vida, e nesse alinhar, o tempo de Deus muitas vezes não é percebido por nós, e nós não temos a habilidade de nos submetermos ao Senhor, na certeza de que Ele é o Senhor, Deus do tempo, Deus da chuva, Deus do mar, Deus da montanha, Deus de todas as coisas. Então, nesse texto aí, Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Pode ser que ainda não seja chegada a hora de Jesus para a sua vida, por alguma razão. Pode ser que não tenha sido ainda chegada a hora de Jesus para o seu coração, para a sua expectativa, para o que você julga ser a sua necessidade. Mas então o que fazer quando ainda não chegou a hora do Senhor e nós estamos ou frustrados ou ansiosos para que as coisas aconteçam na nossa vida? E muitas vezes nós vamos largar o Deus de mão, porque nós queremos realizar os projetos do nosso coração e botar a nossa vida no trilho que a gente acha que ela deve estar, e muito mais tarde, às vezes, vamos nos arrepender profundamente, porque não tivemos a paciência de esperar o tempo de Deus. Então a segunda palavra aqui, além da fé, é a paciência. Porque muitas vezes a vida não acontece do jeito que a gente gostaria. E a gente então tem que ter a paciência para esperar que Deus realize o propósito dele dentro do nosso tempo de espera, do nosso tempo de paciência, do nosso tempo de fé, do nosso tempo de perseverança. Porque perseverar é a mesma coisa que operacionalizar a fé. Eu persevero em depender de Deus, porque Ele vai realizar em mim e através de mim o projeto que é segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, se eu tenho essa crença, eu tenho que desenvolver também essa capacidade de esperar. O tempo de Deus
é o tempo ideal para a nossa realização pessoal. E nós temos que ter a habilidade de esperar o tempo de Deus e não ansiosamente ou frustradamente meter os pés pelas mãos, fazendo de qualquer maneira a revelia do propósito de Deus, para depois lamentar e chorar, porque foi do jeito que não devia ser, porque não tivemos a paciência de esperar o tempo de Deus. Agora, paciência é passividade? Paciência é ficar omisso? É ficar sem uma ação? Não. Paciência significa o alimento ali da fé, da perseverança, mas enquanto Deus está trabalhando no projeto final da nossa vida, nós estamos trabalhando nos detalhes. Porque naquele momento, quando ele produziu vinho de boa qualidade para aquela celebração, as pessoas estavam enchendo as talhas, as pessoas estavam tirando aquela coisa e levando, as pessoas estavam trabalhando nos detalhes, nas etapas, nas coisas que precisavam ser feitas para que o tempo do Senhor pudesse ser realizado. Então tem coisas na sua vida que você deseja muito e que o Senhor vai realizar, mas o tempo da realização dele depende de algumas providências que você vai tomar, depende de alguns acertos que você vai fazer, depende de algumas decisões que você precisa implementar, depende de algumas coisas que muitas vezes estão na esteira do que Deus vai usar para realizar aquilo que o deseja o seu coração. Deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Deleita-te no Senhor e vai. Qual que é o desejo do seu coração? Outro dia um rapaz disse assim, a coisa que eu mais queria ser era um general de exército. Eu disse, que coisa boa. Um general de exército é. Então você tem que começar sendo soldado. Depois você tem que ser cabo. Depois você tem que ser sargento. Depois você tem que ser tenente. E tudo isso tem um processo de preparo. Se você não se prepara durante essa etapa, o tempo de Deus vai ficar muito mais longo, porque Deus vai te abençoar, mas você precisa fazer a parte humana do processo. Se você não faz a parte humana do processo, você retarda o tempo de Deus, porque Deus não vai fazer uma mágica com você, contrariando todo o resto do mundo, que está debaixo das mesmas leis que você. Por isso você tem que estudar, tem que se preparar, tem que ter excelência e facilitar o trabalho de Deus. Você tem que facilitar a obra de Deus. Como é que você facilita a obra de Deus? Agindo segundo o coração de Deus, sendo uma pessoa segundo o coração de Deus e fazendo a sua parte com excelência, com dedicação, né? Isso quando você consegue fazer, você acelera a bênção de Deus na sua vida, porque você se organiza, dizendo, Senhor, eu estou me preparando com o objetivo de nas tuas mãos ser uma pessoa dessa maneira, porque com essa possibilidade, com essa capacidade, eu quero abençoar esta nação, eu quero abençoar essa cidade, eu quero abençoar essa igreja. Tem gente que quer que Deus opere na vida dele para ele se locupletar de uma bênção, de um poder, de um dom e gastar isso nos seus próprios deleites, alimentando a sua carnalidade, pura e simplesmente. Mas Deus não está comprometido com a nossa carnalidade, Ele está comprometido com os nossos propósitos de vida, com aquilo que nós pensamos fazer para abençoar as pessoas mediante a nossa instrumentalidade. Deus chamou Abraão e disse assim, Abraão, eu vou te abençoar. Você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser rico, Abraão. Mas sabe por que eu vou te abençoar? Para que todas as nações da terra sejam benditas em ti, sejam abençoadas em você. Então eu vou te abençoar para você ser um abençoador. Se o seu propósito é fazer algo especial, Deus já vai olhar para você com olhos diferentes, vai dizer assim, este é um instrumento que eu posso usar para levar a minha graça a milhares de corações, a dezenas de corações. Por quê? Porque Deus está comprometido com o propósito do reino, e nós temos que encaixar nossa vida dentro do propósito do reino, e não querer que Deus encaixe a vida dele dentro do nosso propósito. O nosso propósito tem que ser submisso a Deus. Por isso que a gente tem que orar em nome de Jesus, segundo a vontade de Paulo Roberto, aí é tranquilo.
eu vou orar em nome de Jesus segundo a minha vontade, segundo os meus interesses, segundo os meus propósitos. Aí Deus fala assim, eu não estou comprometido com isso, eu estou comprometido com o reino. E se você se encaixa no reino e ora de maneira que você possa vir a ser um instrumento, então eu quero abençoar a sua vida, porque eu preciso de pessoas comprometidas com o evangelho, com o reino, com a bênção de Deus para a humanidade, para as gerações. Então muitas vezes nós somos tão egoístas, queremos que Deus haja nas nossas particularidades, nos nossos interesses restritos, e ficamos chateados porque Ele está demorando muito. Ele está demorando porque Ele está primeiro quebrantando o nosso coração, preparando a nossa vida, como Ele preparou a água lá das talhas e fez o milagre dentro das talhas. Às vezes Ele vai fazer um milagre dentro de nós, mudar as nossas vidas, converter as nossas vidas, transformar as nossas vidas e fazer que a gente seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E aí o propósito de Deus vai ganhando força, vai ganhando estabilidade, vai ganhando estrutura, vai ganhando musculatura, e de repente nós nos sentimos integrados no reino de Deus, né? Então, outra coisa que eu estava pensando é que nós devemos fazer como aquele salmista lá, enquanto estava no fundo do poço, esperei com paciência e Ele ouviu o meu clamor. Então eu tenho que ser uma pessoa de oração, eu tenho que ser uma pessoa comprometida com a oração, porque, olha, se oração é um ensinamento bíblico, e se Jesus foi o que, Ele era o que era, Filho de Deus, sem dúvida, unigênito de Deus, Ele era o que era, e Ele orava do jeito que orava, é porque esse negócio de oração funciona, tem a ver com a nossa vitória, tem a ver com a nossa capacidade de esperar o tempo de Deus e de viver o tempo de Deus. Então oração é fundamental. Muitas vezes a nossa oração não nos leva a uma colocação dentro do propósito de Deus, mas nos leva a reivindicar coisas dos nossos interesses secular, passageiro, transitório. Se eu quero muito uma casa de praia, para quê? Para ser um retiro para os missionários que estão com dificuldade, com problema, passando dificuldade de saúde, eu quero ajudar esse pessoal a ter um lugar para descansar. Aí o Deus pode falar, preciso disso para os meus missionários, eu vou dar esse negócio para essa pessoa, para que ele possa fazer um projeto abençoando e abençoador das pessoas, que eu quero abençoar, e vou abençoar através dele. O tempo de Deus, às vezes está parado esperando o nosso tempo de adequação ao seu propósito. Deus está só esperando a nossa consagração aos propósitos dele. Deus está esperando que a gente faça a parte da gente, que é encher a talha com a plenitude do Espírito, e que o nosso pensamento e sentimento se volte para pesquisar qual é a tua vontade para a minha vida, qual é o teu propósito para a minha vida. Se eu descubro esse propósito e me encaixo nele, eu tenho total liberdade de dizer, Senhor, aqui estou, envia-me a mim, e seja feita em mim a tua vontade. E a vontade do Senhor e a minha vontade vão ser coincidentes, e nós vamos estar na mesma batida. E ao estarmos na mesma batida, o que vai acontecer? Deus vai ter alguma dificuldade de nos atender? Vai ter alguma dificuldade de responder nossa oração? Claro que não. Por quê? Porque Ele está fazendo o que Ele quer que seja feito, e eu estou fazendo o que Ele quer que seja feito. Nós estamos convergentes neste sentimento. Muitas vezes nós retardamos a ação de Deus por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso pecado, por causa da nossa carnalidade, por uma série de coisas. Quem professa o nome do Senhor aparte da iniquidade. É uma equação simples. O Senhor quer nos abençoar, Ele quer nos inspirar, Ele quer fazer que a gente seja uma bênção onde a gente está. Ele quer que a gente seja um canal de bênçãos, e Ele vai operar em nós. Então, se tem alguma coisa que ainda está dependendo do cuidado de Deus, pare para ver se o problema, ao invés de ser o atraso de Deus, não é a nossa retardada posição em cumprir
a nossa parte do trato, a nossa parte da aliança. Nós não fizemos uma aliança com Deus? Não estamos aliançados com Ele? Quem sabe a grande dificuldade não é que Deus está demorando, é que nossa parte da aliança ainda precisa avançar mais, para haver convergência, para haver identidade, para haver uma compreensão entre nós e Deus clara, né? Um dia o profeta estava numa dúvida, ele conversando com Deus, Deus falou: vem aqui, façamos juntos nosso arrazoado, expõe os teus motivos a ver se eu posso te justificar. Deus chama a gente para um diálogo, para a gente esclarecer. Por que a gente está lamentando, chorando, entristecido porque algo não está acontecendo, ou porque nós estamos sofrendo, alguma coisa está acontecendo? Qual é o nosso diálogo com o Senhor? Como é que a gente esclarece essa situação com o Senhor? Como é que a gente volta no tempo para ver onde foi que a gente tropeçou, onde foi que a gente caiu, de que maneira nós nos recompusemos naquele momento, de que maneira a gente se reconstruiu, de que maneira nós chegamos a ser o que somos. E Deus, na sua infinita misericórdia, sonda os nossos corações. Sabe por quê? Porque Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Para que Ele quer o nosso coração? Por que Ele quer o nosso coração? Porque do coração procedem as saídas da vida. Porque do coração procedem as saídas da vida. E Ele disse: eu quero o seu coração. Sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou tirar o coração de pedra que está dentro de você e vou colocar um coração de carne. Significa que eu vou tirar o seu coração duro e vou colocar um coração sensível, para que os teus olhos observem os meus caminhos. E os meus caminhos são caminhos abençoados. Leia o Salmo 119. Todos os versículos falam da lei do Senhor, do propósito do Senhor, dos mandamentos do Senhor, e todos eles afirmam que a palavra do Senhor é viva, eficaz e penetrante, vai lá dentro da alma e tira o que está lá dentro e nos dá uma percepção de nós mesmos. A palavra de Deus é um elemento psicológico fantástico, porque faz uma revisão da nossa própria motivação do coração. Ela pergunta para nós o que está na alma, ela pergunta para nós, não é o que o salmista chegou: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A palavra de Deus vai dizer por que a alma está abatida, por que a alma está sofrida, por que a alma está desencaminhada, por que a alma está frustrada, a palavra do Senhor vai nos esclarecer. E ao invés de perguntarmos para o Senhor por que Ele não fez ainda, é perguntar por que nós não fizemos ainda o que Ele espera de nós, para que nós possamos ser nas mãos dEle aquele vaso de bênçãos que Ele quer que nós sejamos, né? Tem um hino até bonito na Bíblia, no urinário, né? Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. É uma oração, né? É uma dedicação, é uma consagração. Então, ainda não é chegada a minha hora, porque talvez você ainda não se posicionou naquele lugar que Deus espera que você esteja, para que Ele abra aquela porta especial, para que Ele derrame aquela bênção especial, para que algo especial aconteça. É o seu tempo, é a sua hora de avaliar o tempo de Deus, o tempo eterno de Deus, e como você se posiciona dentro desse tempo de Deus. Orar. Outra coisa importante é que você não desanime, porque desanimar é a mesma coisa que perder o ânimo. Então, ao invés de você desanimar porque está demorando muito, você pensa assim: puxa vida, eu tenho que acelerar meu passo, eu tenho que agilizar minha caminhada, porque o Senhor está me esperando logo na curva do caminho, com aquela bênção que eu preciso, e eu tenho que acelerar meu passo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma bênção que nós possamos ter esta percepção. Ainda não é chegada a minha hora, porque talvez ainda não seja o tempo
né? Então, uma coisa para a gente encerrar. A caminhada de 1000 milhas começa sempre com o primeiro passo, mas tem que dar o segundo, tem que dar o terceiro, para chegar na milha número 1000. Muitas vezes, Deus está nos esperando logo ali, dizendo que o caminho é esse, siga esse caminho, siga essa vida, construa isso, porque ao fazer isso, você vai estar adiante, porque Deus não quer apenas te dar um peixe, Ele quer te ensinar a pescar. Ele não quer te dar uma bênção para você, né, receber ali e ficar satisfeito naquele momento. Ele quer construir com você uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Não quer pedir um peixe a Deus. Peça para Ele te ensinar a pescar, porque Ele vai dizer, lança a rede da banda direita do barco e você vai achar. Mas se você não tiver barco, não tiver rede, não tiver pescando até a alta madrugada, se você não tiver na batalha, o que Ele vai falar para você fazer? Aí vai fazer o provérbio, né? Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá, né? Ou então vai dizer, levanta preguiçoso, vai ter com a formiga, porque a formiga pelo menos trabalha por instinto, né? Então o que a gente precisa aprender? Que Deus quer fazer algo especial na nossa vida. E que ainda não é chegada a hora, não é porque Ele não sabe o que fazer. É porque nós ainda estamos no processo de adequação da nossa vida, como uma plataforma que Ele vai usar para projetar em nós o seu propósito, o seu projeto, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Vai nos inspirar e vai nos conduzir em vitória, né? Veja só, Deus está conosco. A Bíblia diz que o nome de Jesus é um dos nomes, né? É Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, não tem possibilidade de Deus, que é onipresente, estar fora da nossa realidade. Porque a onipresença pressupõe a presença dele em todos os lugares. Então Ele está presente na nossa vida. Só que às vezes a gente não sabe, pensa que Ele está longe, pensa que Ele está distante. Ele diz assim para a gente, no íntimo do coração, ainda não é chegada a minha hora, ainda não posso fazer com você o que eu queria fazer, porque você está criando uma dificuldade. Eu quero fazer, eu estou aqui, porque eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, o grande feito de Deus já aconteceu. Jesus já está presente na nossa experiência. O grande milagre não é o vinho transformado. O grande milagre é a presença de Jesus na nossa vida, na nossa experiência. Ele já está presente. Então agora é fácil, você pode conversar com Ele e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está presente na minha história. E isso tudo que eu estou construindo, tudo que eu estou fazendo, tudo pelo que eu estou passando, eu preciso de uma coisa, Senhor. Que o Senhor me revele, através da Tua palavra, através da oração que eu faço com o Senhor, através do Teu Espírito que me guia. Eu quero que o Senhor me revele de que maneira eu devo me adequar para ser nas Tuas mãos a bênção que eu gostaria de ser, que eu preciso ser e que o Senhor quer que eu seja. Talvez você vai ter que abandonar algum projeto meio carnal, para que você possa viver uma experiência de mais profundidade espiritual. Mas o problema não é seu. Quando você se decide a entregar-se ao Senhor, o problema passa a ser dele, porque diz que o Espírito de Deus milita contra a nossa carne, para que a gente não faça o que não deve fazer. O Espírito de Deus, ele luta conosco, intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então o projeto de Deus é que você se quebrante e diga, eis-me aqui. E aí o envia-me a mim, por exemplo, essa coisa, é sua decisão. Mas o aceitar de Deus e o agir de Deus é ação dele. E ele vai fazer. Talvez o que nós precisemos mais agora é parar um pouco e pensar, Senhor,
eu sei que a hora do Senhor não chegou. Não é porque o Senhor não está interessado em mim, é porque eu talvez não esteja tão interessado no Senhor, não esteja tão disponível para o Senhor, não esteja tão plenamente nas mãos do Senhor. Quebranta o meu coração, toma o meu coração, eu te oferto o meu coração, trabalha no meu coração, cuida da minha vida, instrui, orienta, Senhor, unge a minha vida, que eu possa ser um homem, uma mulher, segundo o teu coração. Isso é simplesmente ser um crente, sincero e verdadeiro. É isso que faz acelerar o propósito de Deus na vida da gente. Ainda não é chegada a minha hora, mas pode chegar hoje mesmo, agora mesmo. Resolva a distância que há entre você e Deus, e Ele vai surpreender você, falando com você de maneira muito pessoal, muito particular, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. E às vezes perguntamos, ó Deus, por algo que desejamos, ansiamos, algo pelo que lutamos, mas poucas vezes perguntamos se tudo que nós estamos pensando, desejando e querendo está perfeitamente sintonizado com o Teu propósito, com os Teus valores, com os Teus princípios, com as motivações do Teu Espírito em nossos corações. Portanto, quebranta-nos nesta noite, inspira-nos, fala conosco na intimidade dos nossos corações, e que o Teu Espírito tenha a liberdade de nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. Que o Senhor nos mostre, Senhor, qual é o caminho que devemos seguir, como que devemos humildemente entrar nesse caminho, e como que devemos ajustar nossa vida com o Teu propósito, com o Teu Espírito, com a Tua palavra, e traz uma bênção especial sobre cada um de nós. Motiva-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. Guarda a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, essa igreja é tão boa, Senhor, aos nossos olhos, e queremos que ela seja boa aos Teus olhos, que seja uma igreja agradável ao Senhor, que seja uma igreja que cumpra a palavra e o propósito do Senhor. É a nossa vida, é a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém.